Vamos mergulhar na fascinante história financeira do mundo, inspirada na obra de Niall Ferguson. Muitas vezes, ouvimos que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas e se for exatamente o contrário? E se as finanças forem, na verdade, um dos principais motores do progresso humano? Esta é uma viagem que promete mudar a forma como olhamos para o mundo. A ideia central é esta: longe de ser apenas um instrumento de ganância, a inovação financeira foi tão crucial para a civilização quanto a invenção da roda ou da imprensa. Pense bem, o Renascimento foi financiado por banqueiros. Os impérios holandês e britânico foram construídos sobre as bases das finanças corporativas. No fundo, a história da humanidade é, em muitos aspectos, uma história financeira. Para não restar dúvida da relevância disso hoje, olhe só para este número. Em 2006, o valor do mercado de derivativos era de 473 trilhões de dólares. Na mesma época, a produção econômica do mundo inteiro era de apenas 47 trilhões. Ou seja, o planeta Finanças, como diz o autor, está a deixar o planeta Terra pequeno. É um sistema de uma escala e velocidade que desafiam a imaginação. Mas afinal, como é que chegamos a este ponto? Tudo começou com uma invenção fundamental. Para entender a sua importância, vamos fazer uma viagem no tempo, para um mundo sem dinheiro. A vida sem dinheiro não era nenhuma utopia de partilha. Como o filósofo Hobbes descreveu, era solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Sem um meio de troca que funcionasse, quando dois grupos se encontravam, era muito mais provável que lutassem por recursos do que fizessem negócio. A troca direta, o escambo, era simplesmente ineficiente demais para sustentar qualquer sociedade um pouco mais complexa. Então, o que é o dinheiro? A grande sacada é entender o dinheiro como uma tecnologia. Sim, uma tecnologia. Tal como a roda ou a prensa, ele resolveu um problema gigantesco. Permitiu-nos trocar coisas de forma eficiente, medir o valor de tudo e, claro, guardar esse valor para o futuro. Foi, sem dúvida, uma das invenções mais importantes da história. A verdadeira virada de chave, o grande salto mental, não foi quando passamos das moedas de metal para as notas de papel. Foi quando percebemos que o dinheiro podia ser, essencialmente, uma promessa. Um registro de dívida e crédito. Uma nota de banco, afinal, é só um pedaço de papel. O dinheiro moderno não tem por base o ouro. Tem por base a confiança mútua num sistema. E esta ideia não é nada nova. Esta tábua de argila da Mesopotâmia é, na sua essência, a mesma coisa que uma nota de banco moderna. É um registro de uma dívida, uma promessa de pagamento futuro. A ideia de crédito, de confiar que uma dívida vai ser paga, tem sido a base das economias há milênios. Com essa base de confiança estabelecida, a coisa começou a evoluir. Os humanos criaram ferramentas financeiras mais complexas, capazes de financiar projetos gigantescos, como guerras e a construção de impérios. Foi aí que nasceram os mercados financeiros. Uma das primeiras grandes inovações foi o mercado de títulos. As cidades-estado italianas, como Veneza, e depois nações inteiras, como a Holanda, perceberam que podiam financiar as suas guerras vendendo estas promessas de pagamento futuro ao público. Basicamente, era uma forma de pedir dinheiro emprestado ao futuro, permitindo-lhe juntar muito mais capital do que conseguiriam apenas com impostos. Um exemplo fascinante do poder dos títulos. Durante a Guerra Civil Americana, os Estados Confederados, sem grande acesso ao capital, emitiram títulos garantidos pelo seu bem mais valioso, o algodão. Investidores na Europa, principalmente na Grã-Bretanha, compraram esses títulos, apostando numa vitória do Sul para garantir o fornecimento de algodão para suas fábricas. Finanças e guerra de mãos dadas. Mas e se um projeto fosse arriscado demais até para um governo financiar com títulos? A solução foi outra invenção genial: a ação. Em vez de simplesmente emprestar dinheiro, os investidores podiam comprar um pedacinho da empresa. Assim, partilhavam o risco, mas também partilhavam os lucros se o negócio desse certo. Isso abriu as portas para empreendimentos privados numa escala nunca antes vista. O primeiro grande caso de sucesso deste modelo foi a VOC. Ao vender ações ao público em Amsterdão, a Companhia Holandesa das Índias Orientais conseguiu capital para construir uma frota imensa, contratar exércitos e estabelecer um monopólio brutal e muito lucrativo no comércio de especiarias asiáticas. Foi a primeira multinacional do mundo e mostrou o poder incrível que podia ser libertado quando se juntava o capital privado em grande escala. Certo, os mercados financeiros deram-nos uma forma de financiar o futuro e partilhar os lucros de grandes projetos. Mas e quanto às incertezas da vida? Aos imprevistos? A finança também desenvolveu uma ferramenta para isso, para gerir o risco. O futuro é imprevisível. Desastres como o furacão Katrina mostram como num instante tudo pode ser perdido.
O risco de uma morte prematura, de uma doença, de uma catástrofe natural é uma constante na condição humana. Como é que nos podemos proteger contra a aleatoriedade da vida? A resposta, por incrível que pareça, não veio de um grande centro financeiro, mas de dois ministros presbiterianos na Escócia do século XVIII, Robert Wallace e Alexander Webster. Eles não estavam a tentar enriquecer, mas sim a resolver um problema social e moral. Queriam criar uma rede de segurança para as famílias dos colegas que morriam cedo. Para fazer isso, eles juntaram várias peças de um quebra-cabeças matemático que estava a ser montado na época. Pegaram nos estudos de probabilidade de Pascal, nas tabelas de mortalidade de Halley e na lei dos grandes números de Bernoulli. Juntas, estas ferramentas permitiram-lhes calcular com uma precisão impressionante as probabilidades de vida e morte, e com isso, definir os prêmios necessários para sustentar o seu fundo. E o resultado é de cair o queixo. Eles previram que, em 1765, o capital do fundo seria de 58.348 libras. O valor real? 58.347 libras. Erraram por apenas uma libra. Eles tinham usado a matemática para transformar a incerteza do futuro em certeza estatística. E tinham acabado de inventar o seguro de vida moderno. A finança não só financiou impérios e domou o risco, como também transformou a forma como vivemos, ao criar uma das principais aspirações da vida moderna, o sonho da casa própria. Mas este sonho, como vamos ver, tem um lado bem sombrio. Durante séculos, a propriedade foi um símbolo de poder da aristocracia. Mas no século XX, especialmente depois da Grande Depressão, a posse de uma casa tornou-se uma ferramenta política para promover a estabilidade social, transformando trabalhadores em pequenos capitalistas com algo a perder. O problema é que este incentivo para a casa própria pode criar bolhas especulativas muito perigosas. A crise da Savings and Loan nos Estados Unidos, nos anos 80, é um exemplo clássico. Uma mistura de desregulamentação, fraude e otimismo exagerado criou uma bolha imobiliária gigante. E quando ela arrebentou, o colapso custou uma fortuna aos contribuintes, mostrando como o sonho pode rapidamente transformar-se em pesadelo. E assim, chegamos ao final da nossa análise. O que é que aprendemos com tudo isto? Aprendemos que a finança é uma das forças mais poderosas da história humana, uma verdadeira espada de dois gumes. É importante entender que a ascensão do dinheiro não foi um processo suave e linear. É mais parecido com a evolução biológica, cheia de inovação e adaptação, mas também de crises e extinções em massa. Cada crise financeira, cada bolha que rebentou, é um lembrete da instabilidade que existe neste sistema complexo que nós próprios criamos. E, no fim de contas, ficamos com esta pergunta: as finanças são a nossa criação mais poderosa, uma ferramenta que construiu impérios, financiou progresso e protegeu famílias. Mas esta mesma ferramenta já provocou colapsos devastadores. A questão que permanece, depois de 4.000 anos de evolução financeira, é esta: será que nós dominamos o dinheiro ou será que é o dinheiro que nos domina a nós?